Vamos entender esse esquema do palmito? Primeiro deixa eu fazer uma correção. Vocês ouviram lá atrás eu dizendo que aquele açaí que a gente come na cidade de São Paulo, nas grandes cidades aqui do sudeste do Brasil, não é o açaí da Amazônia. Sim, em alguns lugares é o açaí da Amazônia, em outros é o açaí que vem da Jussara, uma espécie de palmeira que dá frutos. Você já deve ter ouvido falar do drama dos palmiteiros. O que acontece? Vamos entender então. Não são todas as palmeiras que são proibido o corte. Apenas a Jussara, justamente essa que dá fruto, é proibido o corte. Por quê? Porque o fruto dela, ela abastece uma cadeia enorme de fauna dentro das áreas de Mata Atlântica. São as aves que comem do fruto dela, são os animais, as cutias que comem, caem no chão, que atrai a onça que vai comer a cutia e tudo mais. Então quando você acaba com a Jussara, especificamente, você causa um grande impacto no meio ambiente. A Jussara, o corte é proibido. Por exemplo, aqui na pousadinha que a gente está, você tem vários pés de Jussara que foram plantados por eles, mas eles, nem aqueles plantados eles podem cortar. Outro detalhe, a Jussara leva 8 anos para dar fruto. E o palmito que a gente pega, que a gente come por aí, na verdade, é só esse trecho aqui, basicamente. Então você pega uma árvore de 10 metros, você não tira nem 1 metro de palmito. E você tem que acabar com a árvore, você corta e mata a árvore. Hoje, para combater a extração do palmito, basicamente o que é? A caça aos palmiteiros e a caça aos restaurantes que revendem esse palmito. O palmito Jussara é muito saboroso, por isso também que é tão procurado. Mas quem são os palmiteiros? São pessoas que há décadas, há gerações, só faziam isso. Então, se você não fizer um trabalho para que esses caras, por exemplo, vamos supor, se o governo, em vez de investir em repressão, investisse nessas pessoas que todo mundo sabe aqui, quem são os palmiteiros. A gente sabe pai, mãe, avô, de quem é que entra no meio do mato para pegar palmito. Se você investisse nessa pessoa, fizesse ela plantar a Jussara por aí e cuidar, e pagasse para eles cuidarem da mata, você resolvia o problema. Mas isso daqui é Brasil, país da repressão, país da bola rachada. É difícil a gente imaginar o brasileiro, o governo brasileiro pensando dessa forma, né? Isso aqui é uma barraca que a gente comprou e ainda não abriu. Já estamos há 5, 6, já perdi até a conta de quantos dias a gente está na estrada. E sempre a gente acaba acontecendo alguma coisa e não abre. Hoje a gente está aqui em Ariri, na cidade que faz praticamente divisa com São Paulo e Paraná. E a gente vai tentar pegar um barco que faz o trajeto até Cananéia. Chegando em Cananéia, provavelmente vamos ficar lá em pousadinha de novo. Mas será que até o final da viagem eu não vou abrir e só vou ter carregado esses 3 quilos, 3,5 kg de peso aqui de gaça? A saga dessa barraca, se eu não abrir essa barraca, eu juro, eu vou largar ela aí e não vou voltar com ela para São Paulo. Naquela região tem um barco da Dersa que faz o transporte dos moradores e de turistas. Tem dias certos para a saída do barco, pois o trajeto é longo, cerca de 60 quilômetros e leva por volta de 3 horas, passando por vários vilarejos no caminho, como a vila de Marujá, que fica dentro da Ilha do Cardoso. Como somos turistas, tivemos que pagar quase R$50 por cabeça. Já um morador paga 10% do que paga um turista. Mas se fizéssemos trajeto com um barquinho, pagaríamos no mínimo o dobro disso. Mesmo assim, vale a pena o passeio se vocês forem passar alguns dias na região. Nem precisa ser de bike, vai de carro mesmo. Verifique os dias certos dos barcos, porque vocês podem ir para Ariri um dia e voltar no dia seguinte no mesmo barco. No trajeto, você vai ver muita mata nativa, muita fauna, botos, não faltam belezas naturais. Um passeio mais que recomendável. E depois de aproximadamente 2 horas de viagem, desembarcamos em Cananéia, novamente em terra firme e o retorno aos pedais. Nada de sombra. Chegamos agora em Cananéia. Mais uma vez a nossa barraca vai ficar esperando ser estreada. E o legal aqui de Cananéia é que é uma cidade que foi fundada em 1530, quando o Brasil tinha só 30 anos.
Então hoje a gente vai procurar um cantinho para dormir aqui e amanhã a gente vai fazer um pequeno city tour pela cidade antes de encarar a praia. Nosso destino é a Barra da Jureia, onde passaria em tese a trilha do telégrafo. Vamos ver se a gente encontra os postes como a gente encontrou lá na trilha, também lá na Jureia. É isso aí, até mais. Esse é o Museu de Cananéia. Cidade que ficou famosa quando, em 1992, pescadores capturaram um tubarão branco de 5 metros e que hoje está exposto no Museu da Cidade. Mas a cidade tem muito mais do que um tubarão, né? Aqui é o berço do Brasil colônia e da história do Brasil, mesmo pré-descobrimento. Dessa cidade partem alguns piabirus, rotas indígenas que ligavam o litoral do Brasil ao centro do continente. Algumas rotas tinham mais de 4.000 quilômetros, ligando o Brasil com as comunidades incas. Trajetos que devem ter, no mínimo, mais de 1.000 anos. Mais um dia de pedal, aí tá aqui na cidade de Cananéia, aguardando a balsa que sai dali de trás, aqui na pracinha. Cananéia é uma cidade que tem uma importância histórica para o Brasil imensa. Aqui é onde ficava o Tratado de Tordesilhas, basicamente aquele tratado de 200.000 léguas a leste. O marco do Tratado de Tordesilhas, ele ficava na Ilha do Cardoso, na Ilha do Bom Abrigo, numa das ilhas aqui de perto. E Cananéia, ela foi fundada oficialmente em 1530. O problema é que quando chegou o Martim Afonso, aqui o primeiro que desbravou Cananéia, já havia um tal de bacharel aqui, que esse bacharel era uma pessoa que foi expulsa de Portugal em 1490 alguma coisinha. Ou seja, aquela história lá que falaram para vocês, de que o Brasil foi descoberto em 1500, tá meio mal contada, e você consegue descobrir alguns desses rabichos aqui nessa cidade. Uma cidade incrível, a 250 quilômetros de São Paulo, da capital de São Paulo. Essa igreja aqui ao fundo é uma igreja que ela é datada de mais ou menos 1500. As primeiras fundações embaixo dessa igreja é de 1500. Outra coisa bacana aqui nessa cidade é que você tem as casas antigas, centenárias. Uma marca dessas casas antigas são aqueles portões grandes, as janelas imensas. E você tem também as telhas. E o legal aqui, basicamente aqui em Cananéia, a gente procurou isso em Antonina e não viu. E Antonina, todas as casas mais antigas, as melhorzinhas, tudo tinha uma fileira de telhas. Aqui em Cananéia, você tem as casas com uma fileira de telha, são casas mais simples, como se fosse uma pessoa mais pobrinha. Daí, se a pessoa tivesse um poder aquisitivo maior, ela tinha uma casa com 2 fileiras de telhas. E as que já tinham muito dinheiro, tinham casas com 3 fileiras de telhas. Isso daí você consegue observar uma caminhada curta aqui no centro de Cananéia. E agora a gente está esperando a balsa chegar para atravessar para Ilha Comprida. A Ilha Comprida tem seus 2 extremos, numa ponta está Cananéia, ao sul, e ao norte, depois de 45 quilômetros mais ou menos, você tem a cidade de Ilha Comprida, que está próximo de Iguape. A gente queria chegar hoje na Jureia, um pedal de mais ou menos 85 quilômetros, mas não sei não. Vamos indo até onde der. Amanhã a gente vê o que faz. Aquela é uma região com várias ilhas. Cananéia tem uma parte que é continente e outra que é ilha. Justamente a parte onde estávamos, no centro da cidade. De balsa, seguiríamos para outra ilha, a Ilha Comprida, que tem esse nome porque tem cerca de 60 km de comprimento e em média 6 de largura. Após cruzar a balsa, pedalamos cerca de 4 km até finalmente ver o mar. Dali, rumaríamos a norte, só pela praia. Essa daqui é a Ilha Comprida. A Ilha Comprida fica no litoral sul de São Paulo e é ilha inteirinha de praias. Há 20 anos atrás eram totalmente preservadas. Hoje não, hoje já tá bem invadida. Mas é um trecho legal e o problema é que a gente tá pedalando na maré alta, maré subindo, atolando. Não vai ser fácil não. São 45 quilômetros até a outra ponta ali em Iguape. Vamos ver.
Isso é dureza. Provavelmente a gente vai ter que esperar a maré começar a vazar pra gente continuar. Vamos chegar lá em Iguape no final da tarde. Cometemos um enorme vacilo. Não olhamos a tábua das marés. Algo simples, basta baixar um app e ver a hora que ela começa a vazar pra gente pedalar. Mas vamos pagar caro pelo vacilo. Lição que todo cicloturista deve levar em conta quando vai pedalar na praia. Veja a tábua das marés. Pedale e comece a pedalar quando começar a vazar. Se aí tivesse observado, aqui a maré está subindo agora, são mais ou menos meio-dia. E esses dias todos, apesar da primeira vez que a gente está no mar, a gente estava em área de litoral, a gente via a altura da maré dos rios. A gente sabia que meio-dia, 1h era o pico e depois começava a vazar. Já que a gente não conseguiu sair de manhãzinha, a gente tinha que ter começado a sair para pedalar depois das 2 da tarde. Não tem escolha. Agora a gente vai parar aqui, dá um tempo, andamos nem 10 quilômetros, nem isso, lá de Cananéia até aqui, ainda falta 40. A bike nossa tava ali embaixo, a gente trouxe ela pra cá porque a água tava chegando, aí ó, a água chegou aqui. Vamos curtir o rio enquanto isso aí, esperar que a água não leve nossas bikes também. Naquele dia, a maré ia começar a vazar depois das 15. Teríamos pouco mais de 2 horas de pedal. E as chances de ter que pedalar de noite eram grandes. Resolvemos voltar e sair bem cedo no dia seguinte. E será que, graças à maré, finalmente vamos desempacotar aquele item que só estava fazendo peso em nossa bagagem? Mas vocês vão saber disso só no próximo episódio. É isso aí, será que a gente vai usar a barraca? Então tá, gente, hoje a gente não tá lá fora, tá no nosso QG aqui, fazer um videozinho curtinho. Valeu, mais um vídeo, mais uma etapa da trilha do telégrafo. E agora, curtam as cenas do próximo episódio, beleza? O último episódio. Até a próxima. Até. Tchau. Areia aí sendo levada. E o mais legal de tudo é que é feito a favor. Sabe o que isso significa? Quem tá ferrado na volta. Tem que ter moral pra andar de bicicleta.